Nesta manhã, 10 horas e 19 minutos, a gente já está recebendo o nosso primeiro convidado, né? Do ano, a gente pode dizer, o primeiro dia útil do ano, né? Nosso primeiro convidado é o ministro responsável pela coordenação política, técnica do governo Bolsonaro, é um ministro gaúcho e é um ministro que terá muitos desafios pela frente, como teve em 2019, mas sobretudo em 2020, a partir de projetos que estimulam, que tentam fazer com que a retomada da economia seja sólida, seja uma realidade. Ministro Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, seja bem-vindo ao Timeline, bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Davi, bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha. É uma satisfação nesse primeiro programa, né, do primeiro dia útil deste 2020, que todos nós esperamos seja um ano muito bom aí para o nosso amado Brasil. Ministro, para a gente também recuperar um pouco do que foi 2019, projetar 2020, o governo Bolsonaro enfrentou alguns desafios, sobretudo nessa relação com o Congresso Nacional, e apesar desses embates, né, que são naturais na democracia, conseguiu aprovar o maior projeto, o principal projeto que tinha em mente, que tinha planejado, que foi a reforma da Previdência. O que a gente se pergunta, e muitos dos nossos ouvintes, toda vez que a gente fala sobre o governo, é se isso vai se reverter, se já está se revertendo, se isso vai se tornar um dado sólido sobre emprego, um dado sólido sobre economia. O que o senhor pode avaliar conosco a respeito do emprego para 2020? Bom, nós primeiro, né, Kelly, arrumamos a casa, né? Reduzimos a estrutura do governo, simplificamos, fizemos a lei da liberdade econômica, colocando o cidadão verdadeiramente como, vamos dizer assim, o centro de tudo, né? E qualquer cidadão hoje, diante de um agente público, ele tem a primazia, até que o Estado prove o contrário. Isso é uma mudança conceitual muito importante no nosso país. Como tu disseste, nós combatemos fraudes, não apenas no INSS, no seguro-defeso, né, nas concessões aí de benefícios. Com isso o Brasil economizou bilhões e bilhões de reais de coisas que eram fraudadas, né, desviadas. O governo digitalizou e nós temos hoje 1/4 de todos os serviços possíveis ao alcance do cidadão num clique do celular. Tem 500 serviços públicos que o cidadão não precisa mais sair de casa para poder acessar. Isso já está dentro daquele padrão de governança pública que a OCDE exige, que a gente adotou desde novembro do ano passado. Então, tem muitos avanços do ponto de vista da relação do Poder Executivo, do governo federal com a sociedade, em primeiríssimo lugar. O presidente Bolsonaro sempre nos lembra do nosso dever de lealdade para quem nos colocou aqui, com o sentido de servir verdadeiramente a população brasileira e de fazer as transformações. E os primeiros reflexos disso a gente já conseguiu sentir no último trimestre de 2019. Nós tivemos um aumento da empregabilidade do Brasil, nós tivemos um aumento das demandas em várias áreas industriais, vários setores da economia brasileira comemoram um final de ano muito bom, né, principalmente na área do comércio, do serviço, na área do varejo. Então nós temos sim motivos de entusiasmo. Talvez a grande síntese de 2019 foi a recuperada da confiança interna e externa. E agora, para 2020, continuar na mesma trilha, só que com uma atenção ainda maior para aquilo que é verdadeiramente importante, que é o grande compromisso do presidente Bolsonaro, que é poder construir pessoas e condição de vida melhor para as pessoas no Brasil. Então agora entra uma atenção redobrada na área da saúde, uma atenção redobrada na área da educação, uma atenção redobrada na área da segurança, que são os 3 eixos essenciais aí, né, para que as pessoas possam viver bem e melhor.
O senhor citou aí a área da segurança pública, né? E agora recentemente teve a aprovação do projeto, ou parte do projeto, né, do ministro Sérgio Moro. E o ponto muito polêmico, muito debatido foi a questão do juiz de garantias, né? Que o presidente Bolsonaro não vetou, ao contrário do que havia pedido o ministro Moro. Isso pode haver reversão disso no governo? Isso pode ter algum outro encaminhamento, digamos assim, ou vai ser realmente criado esse instituto aí do juiz de garantias? Bom, essa foi uma definição, né, do Parlamento brasileiro, né? Eu acho que é realmente uma circunstância que no mínimo polêmica, né, ou questionável. A gente tem uma tradição jurídica do juiz acompanhar todas as fases do processo, né, quando se cria uma nova figura, mas de qualquer maneira nós estamos ainda no processo de definição, né, porque há inclusive questionamentos aí junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter que aguardar para ver como é que o próprio mundo jurídico, né, responde a essa questão que envolve aí o juiz de garantia, né? Na verdade, essa, vamos dizer assim, tradição brasileira, né, garantista em relação aos direitos, né, individuais das pessoas, que se vê exacerbada nessa proposta desse juízo, né, de garantia. Mas não poderia ser algo, ministro, até no sentido de combater figuras como o que foi o juiz federal Sérgio Moro, né? Um juiz bastante comprometido com o combate à corrupção. E aí você tem um outro juiz, não poderia acabar contrapondo? Não sei a sua avaliação sobre esse tema. Acho que não. Até porque a questão da proposta, ela eu particularmente, se estivesse lá na Câmara, eu não votaria. Eu manteria o atual sistema. Mas e por que o presidente não vetou? Por que o presidente não vetou esse? Não, essa questão, ela está ligada ao seguinte: a gente vem construindo com o Parlamento brasileiro uma relação muito respeitosa. Nós não temos uma base definida. Nós modificamos o regime do presidencialismo de coalizão, que vigiu por quase 40 anos no Brasil. Começou lá com o Itamar, né? E o fruto disso foi o quê? Mensalão e Petrolão. Aliás, a eleição que foi uma disrupção, né? Disruptiva completamente, né? A eleição de 2018 é justamente para mudar tudo isso. Quando a gente assumiu lá a transição, em 3 de novembro de 2018, podia dar quantas entradas no Google a gente quisesse, não tinha nenhuma coisa para colocar no lugar do presidencialismo de coalizão à brasileira. Nós começamos a reconstruir em outras bases a relação. Hoje é uma relação muito respeitosa. O presidente, por exemplo, abriu mão de poder. Quando a gente vai lá e olha, por exemplo, o avanço que o Parlamento brasileiro fez na legislatura do ano passado sobre o orçamento da União, o presidente abriu mão de poder, e poder forte. Dar poder ao Congresso, reconhecer poder ao Congresso, é restabelecer a democracia no Brasil. Desde o Fernando Henrique, e é importante lembrar isso, desde o Fernando Henrique, e depois se exacerba com Lula e Dilma, houve uma concentração de poder na mão do Poder Executivo. Se vocês lembrarem, onde estão os governadores do passado? Tem que ir muito no passado para encontrar lá Leonel Brizola, encontrar Arraes, encontrar Adhemar de Barros, que eram governadores que pautavam a política brasileira. Chegou a haver um período na história brasileira da política dos governadores. Isso tudo foi perdido por quê? Porque de Fernando Henrique para cá houve uma brutal concentração de poder e de dinheiro na União, aqui no governo federal. Então, quantas e quantas vezes, Kelly, a gente ouviu prefeito, governador de pires na mão, vem esmolar as migalhas que sobra em Brasília. E, aliás, foi exatamente esse conceito que o presidente Bolsonaro colocou lá no nosso plano de governo, o Caminho para a Prosperidade, que dizia o quê? Mais Brasil, menos Brasília. E o que nós já fizemos esse ano?
o Congresso Nacional hoje já tem uma parcela muito importante do orçamento que é definido pela representação popular, então isso é fortalecimento democrático. Depois, nós temos agora, na reforma do Pacto Federativo, nos 3 PECs que o governo apoia, que estão tramitando lá no Congresso, nós estamos dando mais e melhores instrumentos para governadores e prefeitos deixarem de ser meros gestores da folha de pagamento dos funcionários municipais ou dos funcionários estaduais, para voltarem a ser gestores e proponentes de novas políticas públicas para o país. Ou seja, como é que está se fazendo isso? O presidente Jair Messias Bolsonaro abrindo mão de poder. Isso, numa visão liberal conservadora, é possível. Na visão que nós vivemos do Brasil esquerdista, socialista, com umas tendências comunistas, isso é impensável, porque para o socialista e o comunista, a concentração de poder é vital para a manutenção do projeto de poder. Então, a gente tem que ter em conta que a gente tem um presidente que olha para o Brasil e que quer fazer do Brasil uma nação do tamanho das 36 melhores do mundo que estão lá na OCDE. O que nós tínhamos antes era um poder pelo poder. A política deve ser um caminho de melhorar a vida das pessoas e não de fortalecer partidos ou ideologias. Tem uma brutal diferença entre o que acontecia antes e o que acontecia agora no Brasil. Claro, aí tem a disputa política, tem o debate, aí tem a extrema imprensa. Pois eu ia lhe perguntar sobre isso. O tempo vai provar que o que eu estou dizendo está certo. Esse fortalecimento, essa maneira diferente, vamos dizer assim, ministro, que o senhor está dizendo que é melhor, né, e pelos dados que o senhor está apresentando, ela também provoca algumas rupturas, né? Por exemplo, alguns deputados reclamam da maneira como o governo Bolsonaro trata o parlamento. A gente teve alguns aliados importantes do governo que viraram, né, para uma expressão, não viraram a casaca, né, que agora estão na oposição, caso da líder Joyce Hasselmann. Como é que o senhor, até pela experiência de Congresso que tem, percebe essa dificuldade ou não, na sua avaliação, do governo lidar com o parlamento? Bom, primeiro a gente tem que ter clareza de que o presidente Bolsonaro transformou o partido que tinha um deputado no segundo maior partido da Câmara, com 54. Né? Depois, a população brasileira trocou 249 dos 513. E tem muita gente que é nova, mas que pensa antigo. Esse é um problema, né? E que a gente enfrenta aqui. Então, o presidente tem trabalhado tanto com a Câmara Federal quanto com o Senado Federal, respeitando muito as decisões. Lembra daquele episódio do COAF, bota o COAF para cá, bota o COAF para lá, né? Agora era para ser uma unidade de investigação financeira, aí o Congresso agora trocou o nome de novo, voltou para a COAF. E por que a gente mandou o IP? Por que uma unidade de investigação financeira? Porque lá em 2006, na CPI do Mensalão, eu fui relator das normas de combate à corrupção, e uma das propostas que a gente fez na época, vamos dizer assim, orientados pela Transparência Internacional, na constituição de agências ou unidades de investigação financeira para combater a lavagem de dinheiro que tem origem no tráfico de drogas, né, no tráfico de armas e na corrupção na política. Então não é uma coisa solta. O México, há 3 anos atrás, a Transparência Internacional deu um prêmio para o México, porque o México transformou lá o COAF deles, que tinha um outro nome, em uma agência de inteligência financeira, um prêmio mundial de combate à corrupção. Então, quando a gente... Mas aí o Congresso não gostou, trocou, e o que faz o governo? O governo cumpre. Por quê? Porque democracia é assim. O governo pode propor um caminho, mas quando o parlamento dá uma outra direção, o parlamento está legitimado pelo voto popular. Eu acho muito curioso, né? Agora mesmo, né? Ontem eu fiz uma crítica no meu Twitter, porque quando nós tivemos as queimadas no Brasil, Macron, os verdes europeus abriram uma gritaria, uma histeria, geraram fake news que prejudicaram o Brasil, a imagem brasileira na Europa. Muita gente aqui dentro deu espaço para
para essas maluquices, o presidente Bolsonaro fez uma GLO ambiental inédita, o Exército Brasileiro entrou, controlou, nós não tivemos nenhuma morte a lamentar. Lá, a Austrália está queimando desde setembro. O número, até ontem eram 15, hoje eu estava te ouvindo. 18, eu acho, né, ministro? É 18, então foi que tu anunciou 18. Eu estava treinando de manhã, estava te ouvindo no aplicativo. O senhor corre e escuta a Rádio Gaúcho, que muito nos honra, né? 18 pessoas, isso é uma tragédia, né? É perda de vidas. A notícia também era de que as pessoas estão isoladas na costa, que vão fazer planos de remoção dos turistas, né? Eu não ouvi o Macron, nem os verdes europeus, a dizer uma palavra sobre o que está acontecendo na Austrália. Então a pergunta é porque o presidente do Brasil chamava Jair Messias Bolsonaro, que aconteceu tudo o que aconteceu? É porque nós ousamos desfazer um reduto da esquerda na América Latina? É por isso? Porque não tem nada a ver com floresta, né? O senhor acha que tem uma má vontade com o governo Bolsonaro? Não, é que há uma disputa política e ideológica. E a gente não foge dela, não tem medo dela, não. Porque nós somos fruto de algo muito bonito. O cidadão brasileiro resolveu tomar o Brasil nas suas mãos. E ao fazer isso, ele elegeu o mais improvável dos candidatos. Por uma razão muito clara. Ele tinha com ele a verdade. E isso estabeleceu uma conexão com as pessoas admirável. E isso abriu a possibilidade de que o Brasil pudesse modernizar. Vamos dizer assim, uma síntese da história é isso. Agora mesmo, né? O Brasil teve lá na COP, né? O ministro Ricardo Salles teve uma atuação extraordinária lá, recolocando a verdade. O Brasil, na COP de Copenhague, vamos voltar um pouquinho no passado, o Brasil é o único país do planeta que cumpriu mais de 150% do acordo de não emissão de carbono. Para isso, nós deveríamos ter recebido bilhões e bilhões de dólares. Não recebemos coisa nenhuma. Não vem nada. Nós hoje, só com a agricultura de baixo carbono brasileiro, a famosa agricultura ABC, nós já compensamos com redução no Brasil por plantio direto, bom tratamento da água. O Brasil é o país que menos usa defensivo químico por quilo de proteína animal ou vegetal produzida sobre a face do planeta, e o Brasil fez no ano passado a compensação de todas as emissões da Noruega. Eu já disse, agora em Davos, o rei da Noruega tem que ajoelhar e agradecer ao Bolsonaro, porque tudo que ele polui o planeta, o país do Bolsonaro compensa. Ministro, tem uma pergunta já da redação de Gaúcha ZH, nossa editora de economia, colunista Jane Guerra. Diga, Jane. Tudo bem, ministro? Bom dia. Oi, Jane. Estava conversando, ministro, com o deputado Frederico Antunes hoje, e ele comentou que vocês conversaram sobre as cotas dos free shops. Nós tivemos agora no início de 2020 a ampliação das cotas, né? Nos free shops terrestres passou para $500, era 300, e nos free shops de aeroportos e portos passou para $1.000. Mas nós temos aqui desde o ano passado as free shops terrestres brasileiros, aqueles que ficam do lado de cada fronteira. Segundo o deputado, vocês conversaram sobre a ampliação da cota também para essas lojas, que atualmente é de $300. Então há essa possibilidade, ministro? Até por simetria, eu acho justo, né? Eu sempre apoiei que o lado brasileiro também tivesse, né, igualdade, né, nessa situação, e aí a opção é do turista, né? O brasileiro, obviamente, tem que ir lá do lado argentino, uruguaio ou paraguaio, e o paraguaio, o argentino, o uruguaio tem que ir do lado de cá, né? Nós temos produtos, por exemplo, produzidos no Brasil, com qualidade igual ou superior, né, ao que esses free shops importam de outros países, né? Então, eu acho que é justo essa reivindicação. Eu estava despachando com o presidente, até por isso que atrasou um pouquinho a nossa entrevista, e eu vou terminar a entrevista e volto para despachar com ele, e eu não cheguei nesse assunto, mas eu vou conversar com ele ainda agora de manhã sobre isso, para a gente tentar construir a possibilidade da equalização. Tá certo, muito obrigada, ministro. Ministro, o senhor citou aí alguns termos que são interessantes, porque faz parte, assim, digamos assim,
do próprio DNA desse governo, né, da personalidade desse governo, que é um governo de oposição aos governos anteriores, identificados, digamos assim, com um espectro mais à esquerda da política nacional e internacional. E aí uma questão assim, o senhor sempre é muito polido nas suas colocações, tal, mas não é o que acontece em todos os estamentos do governo. Muitas vezes o governo, o próprio presidente, os integrantes do governo são agressivos nessa contestação, nessa disputa, e a gente vê que existe assim uma certa é um método, de comportamento, esse tipo de postura, vamos dizer assim, mais agressiva, às vezes até beirando a grosseria, ou às vezes até sendo grosseira mesmo. Isso aí é algo que se conversa no governo, é um método mesmo. O senhor acha que isso ajuda ou prejudica nas relações que um governo tem que ter com a sociedade toda? Bom, Davi, o que acontece, Nós ficamos 30 anos tortinhos aí pro lado esquerdo, Teve uma hegemonia aí no pensamento esquerdista no Brasil, como Gramsci, pregou lá no século XX. E se alguém acha que a teoria gramscista tá sepultada, vá para o Google e leia um pouquinho sobre Saul Alinsky fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos hoje, às vezes com um pouco mais de êxito, às vezes com um pouco menos de êxito, porque os americanos já literalmente se deram conta do que está acontecendo lá, Então há uma disputa ideológica no Brasil. Durante muitos e muitos anos, os hoje eleitores e apoiadores do presidente Bolsonaro tiveram que votar em candidatos travestidos de centro-direita com muita dificuldade. Agora não mais. Agora o Brasil tem uma direita, tem um projeto conservador liberal claro, ou seja, conservador nos costumes e liberal na economia, que está sendo aplicado. E, bom, eventuais, vamos dizer assim, figuras de retórica, alguma coisa mais forte, e eu reconheço que isso é humano, até eu, em alguns momentos, também foi muito gentil comigo aí, eu tento, claro, eu tenho uma função aqui que eu preciso equilibrar, todo esse processo. São 21 ministérios, que passam pela coordenação que é feita pela Casa Civil, por determinação do presidente. Então, a gente muitas vezes precisa fazer esse tom de moderação, Mas a gente não pode perder de que a gente vive um momento de polarização na democracia brasileira. Isso não é ruim, isso é bom. As pessoas discutem as suas posições, defendem as suas posições, e o que vai se aclarando com o passar do tempo, houve uma erupção de um vulcão. Qual era o vulcão? O vulcão da indignação das pessoas, que apareceu em 2016, 17 e 18. E aí elege o Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? Não, tudo que era dito por grandes setores da imprensa e tal, era de que não, eles não vão fazer o governo rodar, o governo vai ser um fracasso. Não, o governo é um sucesso. As pessoas falam pouco, trabalham muito, são dedicadas, apaixonadas pelo Brasil. Nós temos ministros técnicos, ministros políticos, nós temos um mix aqui de um time que deu certo. O time é unido. Aí qual é a tentativa de novembro para cá? Cisânia. Vamos dividir os ministros. Aí joga o Onix contra não sei quem, joga não sei quem contra mim. Eu vou botar em mim aqui para não, para jogar em mim para não citar nenhum outro ministro, Então, esse vai cair, amanhã vai desabar, esse não tá bom. Aí eu vou lembrar, isso é uma tese velha, um cara chamado Sun Tzu, dividir para conquistar. Mas a gente aqui está muito firme. A equipe tem muita fé em Deus, é um grupo muito unido, muito leal ao presidente. O presidente tem uma relação de amizade, confiança e lealdade com todos. O presidente não interfere na vida dos ministérios. Os ministérios têm liberdade, o presidente faz as balizas. Quando ele acha que está indo para um lado que ele não acha adequado, ele puxa o freio para cá, empurra um pouquinho para lá, ou seja, mas a gente tem uma relação
e uma concepção de servir ao Brasil muito forte. É por isso que está dando certo. Ministro, uma pergunta até que chegou para a gente aqui a respeito do piso nacional do magistério, reajuste, né? Anúncio feito pelo Ministério da Educação no final do ano de 2019, dia 27, diz que o piso terá um reajuste de 12,84%. E isso gerou uma onda, um efeito de pânico entre prefeitos e governadores, porque o senhor bem sabe a situação fiscal de estados e municípios, da União também, né? Mas de estados e municípios acho que ainda é pior. Rio Grande do Sul é um caso, né, que não consegue fazer frente a essa despesa. Pode haver a reversão disso, ministro? Ou esse aumento, enfim, né, o impacto que os prefeitos estão trazendo? Tá. Vamos explicar para as pessoas entenderem. O presidente Lula, em 2007, fez uma lei onde estabeleceu os parâmetros anuais de definição do valor mínimo a ser pago por aluno no ensino básico, que é financiado pelo Fundeb. Junto com esses critérios, ele colocou na lei que o índice de variação do aumento do valor mínimo transferido do governo federal para estados e municípios para aluno da rede básica, esse valor, esse percentual, deve ser aplicado de maneira anual ao salário dos professores. Isso vem sendo feito, eu tenho uma série histórica comigo aqui desde 2009. Então, o que acontece? Se a gente olhar o IPCA de 2010 até 2019, nós vamos ter um IPCA de 76,20%. O reajuste do piso nesse período foi de 158,45%. Por que lá atrás foi feito isso? Para poder recuperar um pouco a condição do professor. É isso. Mas o dinheiro sai daqui, do governo federal, vai aos estados, e é desse recurso também que os estados e os municípios usam para pagar os professores. Não haverá recuo, portanto, e o piso não será... é que não há recuo. A lei determina. Para mudar isto, Kelly, precisaria uma nova lei. Perfeito. E outra... Aliás, o governo Lula mandou uma nova lei 2 anos depois. Essa lei está aguardando a votação, que não foi feita na Câmara Federal por uma emenda da atual governadora do PT do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Né? Então ela está travada porque a então acho que era a vice-líder do PT, ela colocou lá e ela impediu aquela votação. Já era para isso estar resolvido e superado. Né? Sim, ministro. Mas não foi, então nós estamos cumprindo a lei. Há um comando legal, teve um governo que não cumpriu, e quem não cumpriu tomou um processo por crime de responsabilidade. Nós não vamos tomar processo por crime de responsabilidade nenhuma. Eu já quero agradecer ao senhor, porque são 10h47, né? E que bom que a gente pôde fazer essa conversa extensa, longa, ao longo de todo o timeline hoje. Tem bastante assunto. Uma última pergunta em relação ao fundo, o fundão que eles estão chamando, né? O fundo eleitoral para o ano de 2020. O presidente se manifestou no sentido de que a sanção é uma obediência à lei sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Mais ou menos o que a gente estava conversando, né? Questionado se ele vai sancionar ou não, respondeu: a conclusão é de vocês, tem que preparar a opinião pública. Caso contrário, vocês me massacram, arrebentam comigo. Esse projeto deve ser sancionado, ministro Onix? Olha, esse é mais um assunto que eu vou discutir com ele, que eu não esgotei na minha pauta agora, antes de atender o timeline, né? Eu vou desligar e vou descer para conversar com ele. Mas é importante eu sempre tive comigo, né? Eu sempre defendi o financiamento privado, né? Eu nunca defendi o financiamento público. Verdade. Você não vão encontrar nenhum voto meu defendendo o financiamento público enquanto eu estava exercendo o mandato de deputado federal, que nesse momento estou licenciado. Então, eu vou conversar com ele, isso é uma decisão que ele vai ter que tomar, vamos dizer assim, análises das duas formas, com sanção e sem sanção, que é o que nos cabe fazer. Essa é daquelas decisões da esfera do presidente, né? Mas, de qualquer maneira, eu ainda não tenho a informação para prestar para vocês.
Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, muito obrigada pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha, né? Esperamos que o senhor tenha um bom ano, que o Brasil possa ter um bom ano, né? Para que isso reflita também na vida de todos os brasileiros. Que 2020 seja um ano próspero de realizações e que o senhor possa nos encontrar mais vezes aqui no Timeline, né? Sempre que a gente tiver algum ponto a esclarecer, que o senhor possa estar presente conosco. Olha, Kelly, eu quero agradecer a ti, ao Davi, né, a toda a equipe do Timeline pela forma sempre correta, né, com que me trataram, e ao governo, dizer que nós estamos permanentemente à disposição e deixar um último recado aqui para todos os nossos ouvintes da Gaúcha, né, do Brasil e do mundo, né, que pelo aplicativo eu estava treinando na China e estava ligado, né? Os chineses não estavam entendendo nada, né? Mas a Gaúcha está em todos os lugares, o senhor tem absoluta razão. Lá na China, no hotel que eu estava correndo na esteira e ouvindo a Gaúcha, né? Então, fica aqui o meu cumprimento aos trabalhos de vocês, desejar também um ano feliz e abençoado a todos os gaúchos, a todas as gaúchas, e dizer, pode confiar que esse novo Brasil que a gente está construindo juntos aí, cada vez vai ser melhor. Esse vai ser um ano com muita geração de emprego, um crescimento de mais de 2,5%, se Deus quiser, e o Brasil encostando aí nos grandes países do mundo. Aquele sonho do presidente Bolsonaro de fazer do Brasil a grande nação, se Deus quiser, vai acontecer nesse ano. Tá, eu anotei, ministro, geração de emprego e crescimento de 2,5%. Isso. Tá anotadinho aqui, então. Obrigada, ministro. Vamos cobrar no balanço do ano que vem. Eu já vou marcar a entrevista já do final do ano. Obrigada, ministro. Abraço. Feliz ano novo. Uma boa semana para vocês. Obrigada. 10h50, Davi.